reino dividido, povo disperso. Fique comigo até o final e roda a nossa vinheta. Deixe seu gostei e também os seus comentários sobre este assunto. Bem, o reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do sul como Judá. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente nos livros de crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética, como o surgir do reino dividido de Israel. O reinado dividido surgiu após a morte do rei Salomão, em 930 a.C. Roboão, filho de Salomão, ascendeu o trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos, mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivos cargos de impostos, porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações do povo, que era totalmente justificado naquele contexto. Ao invés de ouvir as reclamações do povo, Roboão preferiu dar ouvido aos jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Inicialmente, Roboão até uniu o exército para tomar controle do até então recém-formado Reino do Norte. Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra os seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberania. E em 1 Reis 12, 24, o reino do norte, as 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele o seu rei, dando início ao reino norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser chamada de Samaria. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão, com o tempo se tornou numa grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Ao longo da sua breve história, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do Reino do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Inclusive, muitos desses reis chegaram ao trono por meio de violentos e perversos. Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muitas conspirações e religiosamente foi marcado por muita idolatria. O próprio Jeroboão, o primeiro rei do Reino Norte, tão logo já esteve envolvido em idolatria, chegou a criar centros de adoração ilícitos em seus territórios. Apesar da divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém. Talvez o auge da idolatria no Reino Norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por Jezabel. Nesse período,
Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social, religiosa do Reino Norte também são claramente percebidas nas profecias do profeta Amós, outro profeta levantado por Deus para profetizar ao Reino do Norte. Foi Oséias, inclusive, através das próprias experiências pessoais do profeta Oséias com a sua esposa adúltera. Deus exemplificou o adultério religioso do Reino do Norte. A capital, Reino do Sul, continuou sendo Jerusalém, diferentemente dos reis do Reino de Israel que vinham de diferentes dinastias. Os reis do Reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atalia usurpou o trono de Judá após Acazia, seu filho, ter sido assassinado. De modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do Senhor. A adoração continuou centralizada no templo em Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Mas, ainda assim, o Reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, impenitente, o Reino do Sul foi avisado pelo Senhor através do profeta acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram os profetas do Reino do Sul antes de sua queda. Durante o tempo do exílio, Deus também levantou os profetas Daniel e Ezequiel, e após o exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias. O fim do reino do norte e o reino do sul, o reino dividido em 2 estados independentes, durou por pouco tempo. O reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sobre o domínio assírio em 721 a.C. Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Já a autonomia do Reino do Sul também não durou muito mais do que isso, cerca de 1 século e meio. Depois da queda do Reino do Norte, o Reino do Sul caiu diante do Império Babilônico em 586 a.C. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou sua população ao exílio. Mas, conforme as promessas do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro. Bem, em poucas palavras e rapidamente, um resumo sobre a divisão do reino de Israel. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Paz do Senhor a todos.